Com as principais notícias cabulosas, né? Vamos falar, tem aqui algumas manchetes que a gente vai mencionar aqui no nosso canal Tempo da Bola GB, né? Vamos falar do técnico, que é muito importante, falar sobre o próximo técnico, o novo técnico do Cruzeiro. Vamos falar da saída de jogadores, né? Das possíveis saídas, e vamos falar também das saídas dos diretores, que o Cruzeiro está organizando para agora, né? Nós vamos ver isso aí, e também vamos comentar vários assuntos aqui neste vídeo importante que nós estamos lançando no Tempo da Bola GB. Mas antes eu quero pedir a cada um de vocês que se inscreva no canal, é muito importante a inscrição de cada um, que leve para mais pessoas. Se você gosta do conteúdo, convida um amigo seu para estar aqui com a gente. Continue se inscrevendo, dando like e fazendo isso, que é muito importante, porque a gente traz a notícia, a gente trabalha muito para trazer a notícia para o Cruzeirão, né? Vamos lá. Começar aqui, né? Já houve duas debandadas, né? Uma esperada, outra não. A D'Alessandro, claro, o Internacional está de olho nesse diretor, né? Ex-jogador da equipe do Internacional. Ele, a gente vê que a torcida lá do Inter pede ele para que ele seja diretor lá no Internacional, né? Então a gente está acompanhando isso também e mais ou menos a gente já sabia. Agora o Enrico Ambrogini, diretor de operação do Cruzeiro, inclusive que está cuidando da Toca da Raposa, cuidando de diversas obras importantes aí do Cruzeiro. A gente não esperava que ele saísse assim repentinamente, mas ele recebeu uma proposta, né, para ser CEO lá do Figueirense, de uma empresa de São Paulo, e ele resolveu aceitar, então ele está indo para lá. O Ambrogini. O Cruzeiro desejou boa sorte a ele, né, nessa nova empreitada. Vamos lá, o que é mais importante agora é sobre jogadores, né? Vamos falar sobre jogadores aqui, porque sempre final de ano há uma perspectiva de saídas e chegadas. Vamos lá. O Cruzeiro, Nicão, né? Nicão, ele volta para o São Paulo, ele estava emprestado para o Cruzeiro, inclusive o São Paulo, me parece, pagando uma parte salarial do Nicão, e o Cruzeiro pagando, né, um poderio equivalente muito bom também ao Nicão, para completar a questão salarial do Nicão. Infelizmente, Nicão não conseguiu apresentar assim um grande futebol para que ele continuasse no Cruzeiro, e contudo o Cruzeiro resolveu, né, não adquirir a compra desse jogador. Mas é um cruzeirense que tem todo o respeito dos cruzeirenses, é um cara de linha, então nós ficamos muito satisfeitos. Inclusive ele, no ano que esteve no Cruzeiro, que foi esse ano de 2023, ele teve uma abertura com gol, né? Ele estreou com gol no Campeonato Mineiro e encerrou com gol no Campeonato Brasileiro. Obrigado, Nicão, pela estada aqui no Cruzeiro. Agora, outro jogador que deve e não deve fazer planos do Cruzeiro é o Paulo Vitor, né? Que pouca gente está falando sobre ele aí, mas o Paulo Vitor, na verdade, ele não deve fazer planos, né, aqui da diretoria, da comissão técnica do Cruzeiro. É outro que deve ser emprestado e procurar outro clube aí. Agora a questão dos zagueiros do Cruzeiro. O Cruzeiro, como todos já sabem, o Cruzeiro contratou Zé Ivaldo, né? Zé Ivaldo que está aí, é um zagueiro contratado, inclusive termina agora no final do ano o contrato com o Atlético Paranaense. Ele já estava treinando no Cruzeiro e o Zé Ivaldo, ele na verdade é uma aquisição do Cruzeiro. Então o Cruzeiro vai ter que se desfazer de um ou dois dos seus zagueiros. Agora, quem são esses? Será o Neres? Inclusive eu fiz uma pesquisa aí, a torcida do Cruzeiro acha que o Neres já deu, né? O tempo dele no Cruzeiro já deu, apesar do Cruzeiro ter o melhor sistema defensivo do Campeonato Brasileiro, né? Isso conta e isso é fundamental. Outro que pode deixar o Cruzeiro é Lucas Oliveira, né? Que tem contrato até final de 2024. Aí o Cruzeiro adquiriu o seu passe, né? Junto ao time goiano, e esse jogador o Cruzeiro tem... Quais zagueiros do Cruzeiro hoje? São Zé Ivaldo,
Juan Santos, que é o garoto da base, que não pode mais ficar na base, agora vai ter que ficar no profissional. O Castan, o João Marcelo, só aí 4, hein? João Marcelo. Agora vem o Neres, o Lucas e o Zé Ivaldo. Vamos ver aí como é que vai ser. Zé Ivaldo parece que foi contado. Então nós temos uma média aí de 6 a 7 zagueiros no Cruzeiro. Então um deles aí, ou 2, o Cruzeiro deve desfazer. Até porque o Cruzeiro ainda no mercado quer contratar um zagueiro xerifão, um zagueiro de peso, um zagueiro que chegue também para ser titular, né? O Cruzeiro não vai dispensar o Castan, né? A não ser que seja alguém, porque no Cruzeiro também não existe ninguém negociável, a não ser que venha uma proposta boa e o Cruzeiro pode ceder, né? E falar em proposta boa, o Cruzeiro está com um problema sério com relação a Marlon. Marlon é um jogador, foi eleito o melhor jogador do campeonato na lateral direita, foi eleito o melhor jogador no primeiro turno, olha para você ver, ter uma ideia disso aí, hein, galera. Ele foi eleito o melhor jogador do primeiro turno. Ele caiu de produção, como o time caiu todo de produção no segundo turno, né? Então, esse jogador, ele fez, na verdade, é um bom lateral, surpreendeu a todos, fez uma boa temporada, né, no Cruzeiro. Mas os passarinhos voam por aí, bate no ouvido da gente que tem clubes interessados na aquisição desse jogador. Agora, assim, o que disse o Cruzeiro? O Cruzeiro até pode fazer uma negociação com esse jogador, desde que seja uma boa grana, né? Até porque nós temos o Kaique na lateral esquerda. Kaique também é um lateral que tem entrado muito bem, jogou na seleção brasileira, então é um jogador que pode realmente suprir a necessidade ali. Mas a competição que nós vamos disputar é uma longa competição, nós vamos estar em Sul-Americana, Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, então é necessário que tenha um elenco mais qualificado, né? E ter 2 laterais ali, nós estaríamos muito tranquilo com o Marlon e com o Kaique. Mas existe essa possibilidade do Cruzeiro fazer uma negociação neste jogador, né? Então isso aí é uma coisa que a gente vai estar presenciando essa questão aí para que a gente tenha uma ideia do que pode acontecer com relação ao Marlon. Agora sobre no meio campo, o Jussa, né? Eu vou falar até o Jussa, gente, porque então o vídeo fica longo demais. Jussa, o contrato dele com Fortaleza, né, que ele foi emprestado para o Cruzeiro de graça, olha para você ver, foi emprestado de graça. E o contrato dele vai até esse final de ano aqui, né? Se o Cruzeiro não interessar, parece que não vai interessar e não deve interessar, né, no meu modo de entender, ele deve voltar para o Fortaleza e o Fortaleza, sim, trabalhar aí esse jogador para que possa ser emprestado para outro clube ou permanecer por lá. A minha opinião aqui no Tempo da Bola é que o Cruzeiro não deve ficar. Me parece também, pelo que consta aí, é que o Cruzeiro não vai ficar com o Jussa, né? Jussa, a princípio, era um jogador que veio para o Cruzeiro para ser reserva no setor de meio campo, mas depois se tornou titular a gente viu aí, o time foi se desfazendo, né? Richard, Ramiro, o próprio Alisson, esses jogadores, eles saíram do Cruzeiro e causando aí esse desfalque e acabou que nós tivemos que contar com o Jussa de titular e o Machado, né? Que é uma coisa que a gente não esperava que acontecesse. E o Jussa e o Machado, eles se tornaram titular e, obviamente, o time do Cruzeiro caiu de produção. Eu, como sempre disse, eu sempre quis o Machado na equipe do Cruzeiro, mas para ser um reserva, não para ser um titular. Sobre Machado eu vou falar no vídeo de mais tarde ou amanhã, porque nós temos que falar também sobre esse jogador, se ele fica ou não no Cruzeiro. Agora, sobre a questão do técnico. Gente, o técnico é muito importante a essa altura. O Cruzeiro vai começar a sua preparação no mês de janeiro e o Cruzeiro precisa de contratar peças para compor e para chegar, né? Peças importantes para chegar para o elenco. Né? Eu não digo para compor, mas para chegar para o elenco, para peças importantes para serem titulares, né? Aí nós precisamos de 1 para a zaga, nós precisamos de 2 no meio campo e 2 no ataque. Mas qualificado, pelo amor de Deus. O Cruzeiro não pode fazer aquela enxurrada de contratações
para que o jogador chegar aqui e nem ser titular, né? Isso não é importante. Hoje nós temos a base aí que está compondo muito bem. Essa base que terminou o Campeonato Brasileiro, eu acho que deve ficar no Cruzeiro, e o Cruzeiro ampliar com cinco peças para chegar e falar assim, olha, essa camisa é minha, pronto, acabou. Como chegou o Bruno Rodrigues, eu sempre disse, eu vou falar sobre o Bruno Rodrigues em outro momento. Então, é muito importante isso aí por parte da diretoria do Cruzeiro em trazer o técnico o mais rápido possível. Olha, gente, técnico brasileiro, quem poderia ser? Para mim, hoje aqui no Brasil, nós temos o Carpini, que é técnico do Juventude, teve no Água Santa, um bom técnico, chegou a ser vice-campeão paulista, foi para o Juventude, chegou no Juventude, o Carpini, o Juventude estava em situação praticamente deprimente, na zona de rebaixamento, e ele levou o Juventude à Série A do Campeonato Brasileiro. Então, está mais que provado que é um excepcional técnico e combina muito com as questões do Cruzeiro. Cabe agora à diretoria analisar isso aí. Sobre os argentinos, o Milito e o Gago, Fernando Gago, né? Fernando Gago, ele, pelo que disseram, que a gente está sabendo, esses dois técnicos receberam já o questionário, a proposta do Cruzeiro para que eles pudessem vir. O Cruzeiro está estudando com cautela essa situação, porque o Cruzeiro quer contratar realmente um técnico para que identifique com a SAF, com o programa SAF, com a implementação SAF. Então, por isso que há uma cautela com relação à diretoria do Cruzeiro, nesse sentido, para realizar essa contratação. Eu considero, você me perguntar, qual técnico você quer para o Cruzeiro, Sandro? Olha, na verdade, o Gago, Fernando Gago, pela sua jovialidade, pela sua vivência, pelo seu conhecimento do futebol, para mim, eu acho que seria uma grande e importante contratação para a equipe do Cruzeiro. Mas tem que ser até esta semana que vem, já deve estar fechado com o técnico aí, até porque é preciso que haja o planejamento, né? Contratações, indicações, essa coisa que os técnicos sempre gostam de trabalhar com certos jogadores, então por isso que é preciso. É isso aí, galera. Eu volto com mais notícias, porque tem muito assunto para falar do Cruzeiro. Eu volto com mais notícias, com fatos novos acontecendo a qualquer momento. Eu e o Paulo Roberto Mazzola, nós estamos muito atentos a isso aí. Eu peço a vocês, continue se inscrevendo no canal, continue dando essa moral pra gente, dando like, levando o conteúdo para mais pessoas, porque é fundamental e muito importante para o crescimento nosso. Falou Sandro Braga para o Tempo da Bola GB. Fui, nação!